Graça, a maravilhosa graça de Deus. O que seria da humanidade sem ela? Foi pela graça que Deus criou os céus e a terra. Pela graça, Deus criou o homem. A graça de Deus se manifestou na queda, quando Ele nos prometeu um Salvador. Sem ela, o que seríamos? Vimos a graça de Deus com Noé, quando salvou a sua família do dilúvio. Vimos a graça de Deus com Abraão, Isaque e Jacó. Vimos com José, quando foi de escravo a governador do Egito. Vimos com Moisés, quando libertou o seu povo das mãos de Faraó. Vimos com os profetas que foram usados por Deus para anunciar a vinda do Cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Vimos a graça de Deus no Novo Testamento, quando Cristo nasceu, viveu e morreu pelos nossos pecados, cumprindo todas as promessas de Deus e nos dando a certeza de que Ele não falha. Vimos em Paulo os apóstolos perseguidos e em João, quando Deus deu a ele as visões do que estava por vir na ilha de Patmos. Deus, em toda a sua palavra, nos mostrou a sua graça e poder. Mas eu gostaria de saber de vocês, Igreja Evangélica Congregacional em Alcântara, o que é a graça de Deus? A graça de Deus para mim é a salvação em Jesus Cristo. Deus para mim é o amor de Cristo. Deus mandou seu Filho querido ao mundo para nos salvar. É assim que representa a graça de Deus para nós. A graça de Deus para mim é a certeza da salvação. A graça de Deus para mim é a bondade de Deus. A graça de Deus para nós é gratidão, amor. A graça de Deus para mim é um sacrifício de Deus pelos nossos pecados, dando seu próprio Filho como cordeiro por toda a humanidade. Assim como Isaías 53:7 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A graça de Deus para mim é uma lição de amor. A graça de Deus para mim é a bondade, que mesmo sendo pecador, Ele vem com sua graça e nos dá a salvação. A graça de Deus para mim é a vida eterna. A graça de Deus para mim é o amor de Deus, que nos deu vida através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A graça de Deus para mim é a certeza de que a minha vida não se limita nesta terra e um dia eu vou morar no céu. Graça é saber que não foi de graça, que foi pago um alto preço. A graça para mim é um favor imerecido. Eu não merecia e Ele deu o seu único filho para morrer pelos meus pecados. E quanto a mim, sou um pecador salvo pela graça, mas com a plena consciência do esforço diário de não pecar de forma deliberada, a fim de que o seu sacrifício não tenha sido em vão. A graça de Deus para mim é inexplicável, assim como o próprio Deus, porque mesmo em situações difíceis, ela tem nos sustentado, ela me basta. A graça de Deus é o amor de Deus através das suas bênçãos em nossas vidas, vidas de pessoas que são meros pecadores e que não merecemos o que temos de Deus. É um favor imerecido, pois não temos o direito e mesmo assim Deus nos concede. A graça de Deus é uma lição de amor que modificou minha vida na sua essência. Na realidade, um favor imerecido. A graça do Senhor Deus para mim é tudo. Sem essa graça, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Então, graças a Deus, por Ele me conceder a graça. A graça de Deus para mim é a segurança de que eu não estou só, porque Ele conduz os meus passos até mais um ano de vida. A graça de Deus para mim é a maior bênção do mundo. A graça para mim é um presente do qual eu não merecia. Graça é amor, é doação. Graça é perdão. E esse perdão e esse amor são manifestados na ação de Cristo, ter sido enviado pelo Pai para nos salvar quando nós ainda éramos pecadores. Então receba essa graça que vem de Deus, esse dom que é incalculável, e você será salvo pela graça de Deus. A maravilhosa graça de Deus.
Graça e paz, irmãos, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Duas palavras pequenas, mas que transmitem algo tão grande daquilo que já foi cantado aqui pelas crianças, do que nós acabamos de ver e ouvir neste vídeo, quando pessoas falaram, discorreram sobre a graça de Deus. E quando nós falamos, queridos, desta graça, nós queremos acrescentar a esta graça a maravilhosa graça de Deus, porque tudo que Deus faz é maravilhoso demais, e tudo aquilo que envolve o homem, por ter sido criado por Deus, com um amor tão grande, de uma forma tão especial, que ainda, queridos, que o homem, mantendo comunhão com Deus, lá no Éden, lá no livro de Gênesis, e no decorrer da história, o homem caído, perdera a sua comunhão com Deus, perdeu o privilégio de estar falando com Deus na presença do Senhor. Mas o homem não ficou esquecido, queridos, porque o mesmo Deus que criou aquele homem com amor e carinho de uma forma tão especial, também proveu para este homem a sua maravilhosa graça, uma forma para restituir a comunhão do homem com Deus. A maravilhosa graça revelada em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Na maravilhosa graça de Deus, nós fomos alcançados. Na maravilhosa graça de Deus, fomos impactados pelo poder da palavra e do efeito desta graça em nós, transformando de um mero pecador, de um homem caído, a posição de filho de Deus. Tudo isto, queridos, porque Deus nos amou com um amor tão grande, que deu para nós o seu único filho. Jesus Cristo, a revelação da graça de Deus. A graça que transforma e que nos proporciona, queridos, viver novamente em comunhão com Deus, para adorá-lo e para servi-lo, para viver com Ele aqui e na eternidade, juntamente com os salvos em Cristo Jesus. Todos quantos ouviram da graça, todos quantos se renderam a esta graça, fazem parte, queridos, deste grande amor de Deus. A graça não foi manifesta para um grupo de pessoas, para um grupo especial, para um povo escolhido, mas para todos, porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. A graça de Deus, um favor imerecido, um grande presente de Deus para o homem que está longe dele por causa do pecado. Existe, queridos, sim, um momento quando nós paramos para ouvir desta graça, quando nós abrimos o coração, crendo nessa palavra, crendo no poder da graça, que pode nos levar à presença de Deus e desfrutar coisas grandiosas que só o Senhor pode nos dar. Só Cristo, através da sua vida, do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição, quando nós cremos, e este crer leva-nos, ó Deus, à presença dEle, e desfrutamos, queridos, de tudo quanto o Senhor tem para nós. Foi pela graça que nós chegamos aqui, e é pela graça que chegaremos aos céus. E este presente de Deus para o homem caído, que se chama graça, benevolência, misericórdia, dádiva de Deus
para o homem é um grande presente. E hoje é Natal. Talvez este seja o presente que você ainda não tenha recebido. Mas no culto desta noite, essa igreja está proporcionando a você, meu querido, que foi convidado a estar aqui para ouvir da graça, na palavra cantada, na palavra pregada, na oração, no testemunho. E o nosso desejo é que você, no final deste culto, renda-se a esta graça manifestada em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Amém? Jesus está aqui. Está nos oferecendo a sua maravilhosa graça. Deus amou o mundo. Deus amou você. Deus amou a mim. De uma maneira tão extraordinária, tão inexplicável e tão incompreensível à mente humana. Ele nos amou tão grandiosamente
que nos trouxe a salvação, como renovo à humanidade perdida, manifestada através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Os nossos corações, irmãos, ele era como terra seca. Nós não o desejávamos, porque ele não era belo. Ele não possuía uma aparência formosa, ao menos aos nossos olhos. E por essa razão nós o rejeitávamos e o desprezávamos. Não fizemos caso algum dele. Desviávamos nosso rosto do seu olhar. Nada nós merecíamos. Nós andávamos mergulhados em nossas transgressões e iniquidades, como ovelhas desgarradas do seu amado pastor. Por isso, nos sobrevieram dores que nos levavam à morte. Todavia, ele tomou sobre si, sendo Deus, todas as nossas dores e se fez servo. E tomou naquela cruz um lugar que era nosso. Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele carregou o peso das nossas transgressões e iniquidades. Tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. E ainda nos sarou enquanto ele mesmo era ferido e moído em nosso lugar. Mesmo sentindo dores e sendo oprimido e afligido, ele não ousou abrir a sua boca e reclamar. O profeta Isaías nos deixa claro que ele não abriu a sua boca. O cordeiro foi entregue à morte como uma ovelha muda é entregue àqueles que irão tosqueá-la. Ele perdeu a sua vida para que nós pudéssemos reviver. Ele foi cortado com os transgressores para nos inocentar de nossas culpas e transgressões. Ele sofreu para que nós pudéssemos renascer. Ele derramou a sua alma à morte para que nós pudéssemos ressuscitar dos mortos. A sua total entrega nos justificou. E justificou para perdão de todas as nossas iniquidades. Sendo Deus, ele deixou o seu trono de glória para que o Pai fosse glorificado através das nossas vidas. Essa nada mais é do que a inefável, inexplicável, imerecida e maravilhosa graça de Deus concedida a nós através do nosso Salvador, amado e eterno, Jesus Cristo. Começar
falar dessa graça. Muito já se foi falado aqui. E essa graça hoje te convida a se entregar, a se render a esse amor. Mas não é qualquer tipo de amor. É um amor que quer de nós fidelidade, que quer de nós santidade. Porque a própria palavra nos diz: sede santos, porque eu sou santo. E a esse Deus santo, inigualável, que nos amou, que nos escolheu, que enviou o seu Filho por amor e graça a cada um de nós, te convida nessa noite a exaltar a sua santidade. Te convida nessa noite a engrandecer a sua soberania. Porque, como já foi dito aqui, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há outro nome digno de ser exaltado e adorado. E por isso nós declaramos: Deus, Tu és santo. Tu és santo, ó Deus.
Aleluia! Glória a Deus! Dá o seu melhor glória a Deus aí! Glória a Deus! Não precisa ter vergonha, não. A gente está no Santo dos Santos. Você está no Santo dos Santos. Aleluia! E Deus está aqui. Aleluia! É impossível ouvir esse louvor e não sentir a glória de Deus nesse lugar. Eu não sabia, quando Eli pediu que fizesse a ministração aqui, que eu ia ministrar após esse louvor. E a ministração é um convite à adoração. E eu quero ler para você esse convite. Eu peço que você fique em espírito de oração. Porque esse convite diz assim: e o povo que andava na escuridão em densas trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, esta luz resplandeceu. Como os primeiros raios de sol anunciam o amanhecer, Cristo veio anunciar que todo jugo, que todo pecado, que toda opressão seriam aniquilados pela sua presença. Pois a sua presença nos traz alegria, ânimo, encorajamento. A sua alegria é a força que nós precisamos para prosseguirmos. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E ele se chamará, repete comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este principado não terá fim. Seja sobre nós a graça do nosso Deus. Venham, ofereçam louvores ao Senhor, celebrem, mas o façam com alegria e júbilo, pois Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa torre forte. Cantem ao Senhor em alta voz, mas não cantem um cântico qualquer. Cantem um cântico inédito. Cantem um cântico novo. Deixe o que está para trás, para trás. Cantem um canto de proclamação da sua glória. Pois a sua graça enche os nossos lábios com as suas maravilhas. Exaltemos ao Senhor com toda a nossa força, porque a sua mão direita e o seu braço nos alcançou, nos amou, nos atraiu para si e nos fez novamente seus filhos. Louve ao Senhor, o Emanuel, o Deus que habita em nós e que estará conosco eternamente. Assim como Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. É chegado o tempo de sacrificarmos nesse altar a melhor, a mais agradável, a mais verdadeira, a mais intensa, a mais sincera adoração ao que era,
ao que é e ao que há de vir. Pois o Cordeiro foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele venceu. Ele venceu. E a sua graça nos alcançou. O Senhor é a nossa força e o nosso cântico. Ele é a nossa salvação. O Emanuel, que foi ferido como um cordeiro, mas que voltará como um leão e governará em glória. E nesse dia, ninguém subsistirá à sua glória e ao seu poder. Grandes e pequenos se curvarão diante dele e dirão, diga comigo assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor de eternidade em eternidade.
era o princípio de todas as coisas. Deus criou céus, terra, mares, dia e noite. Fez tudo. Os animais, as plantas, árvores. E Deus também fez o homem, Adão. Deu a Adão a preciosa Eva. Mas Adão, como representante de toda a humanidade, falhou na sua missão de obediência. Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se fosse eu ou se fosse você, no lugar de Adão, faríamos a mesma coisa, não seria diferente. Todos nós, como representantes da raça humana naquela ocasião, agiríamos da mesma forma. E certamente foi por causa disso que entrou o pecado no mundo. E a mais grave de todas as consequências dessa infâmia foi a nossa total separação e o afastamento da presença de Deus. Mas o Criador não nos quer longe dele, de forma alguma. Ele nos quer o mais próximo dele. E por isso, embora ele não tolerando o pecado, ele ama a mim e ama a você que somos pecadores. Ele, pelo seu poder, enviou Jesus, o seu único filho, para que por meio dele fôssemos libertos de toda a condenação do pecado. E assim, pela sua graça, Deus nos atrai de volta para si. Que maravilhosa graça! Que maravilhosa graça! Que preciosa graça que me salvou! Aleluia! Jesus nasceu, Cristo vive. Regressará.
Glória a Deus, que coisa linda, né, irmãos? Que maravilha. Eu queria convidar você para uma reflexão breve, num texto sagrado de Romanos, capítulo 5, versículo 20. O texto é muito claro e interessante e diz assim: A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aconteceu o quê? Superabundou a graça. Onde teve um acréscimo demasiado do pecado, a graça foi muito mais do que se podia mensurar. E aí, meus queridos irmãos, tem uma versão, a Nova Bíblia Viva, que diz assim: a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados, para que todo mundo pudesse saber e dizer assim: eu sou pecador. Por isso que a lei existe. A lei existe para revelar que somos pecadores. Entretanto, a Bíblia nessa versão continua e diz assim: onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. Que coisa linda! Você já ouviu falar de um festival chamado Takanakui? Não é lá de Catolé do Rocha, não. Nem também aqui de São Gonçalo. Esse festival Takanakui trata-se de uma tradição natalina de povos da província dos Andes, no Peru, uma província muito distante. E esse festival é um festival de origem indígena, que tem muito a ver com honra e reputação. Naquele festival, homens e mulheres se reúnem em uma arena para um grande acerto de contas, porque eles querem iniciar um novo ano em paz. E ali se trava um combate. Homens e mulheres brigam mesmo de jogar, soltarem pontapés e arremessarem socos uns nos outros. Tem a duração de 3 minutos aquele combate. E o objetivo é resolver os conflitos, como rixas pessoais, brigas por causa de mulher, conflitos territoriais ou qualquer coisa que possa gerar um problema. Mas ao final daquele combate, os adversários se abraçam e a paz é selada. Aqui no Brasil não tem um festival como esse. Não há uma tradição parecida com essa. Mas o Natal, embora esses povos não tivessem noção da mensagem de Natal, mas é isso que Cristo veio fazer. Estabeleceu-se um combate contra o pecado.
E uma coisa que é linda é que ao final do combate, o Pai abraça o pecador que se arrepende e lhe diz: você está salvo. Foi essa mensagem de Natal. E essa graça que nós estamos cantando nesse musical, tem muitas definições. O vídeo começou cada um dizendo sua impressão e a sua definição sobre graça. Vocês viram que coisa linda? Muitas definições são dadas para essa ideia. Mas a definição que eu prefiro compartilhar com vocês é aquela que eu escrevi na pastoral do Boletim Resplendor de hoje, onde eu afirmo que graça é amor, graça é perdão, graça é reconciliação. Algo que é definitivamente caro, impossível de se alcançar, e só mesmo Deus é quem pode nos dar. É Ele que nos chega com a sua graça, meus amados irmãos, e nos torna merecedores dela, porque de nós mesmos nunca alcançaríamos. E aí vem essa verdade que Paulo escreve aos Romanos: onde mais se tem pecado, é onde mais Deus manifesta a sua graça. É onde Deus mais é abundante. É onde Deus mais se faz presente, dando a nós a certeza de que essa graça é inesgotável. E como diz, a graça é amor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o homem desobedeceu pela primeira vez a ordem de Deus lá no Éden, ali se introduziu o mal na humanidade, que é esse pecado. E por mais esforços que o homem tivesse feito, ou por mais esforços que eu e você venhamos a fazer, nunca serão suficientes para repararem o dano causado pelo pecado. E aí é onde entra a graça de Deus, essa graça revelada no amor, essa graça revelada da encarnação do Filho, que sendo Deus não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de homem, de servo. Quem pode nos amar como Ele nos ama? Não existe ninguém que te ame mais do que Deus. Você pode ter o amor mais esplêndido, já ter tido a oportunidade de se sentir amado, mas ninguém te ama como Deus te ama. E essa encarnação do Filho nós chamamos de Natal. Hoje é Natal. Foi o nascimento desse menino, cuja missão era salvar o povo dos seus pecados. As crianças disseram isso aqui. Foi aí que se inaugurou essa graça. Foi quando esse menino veio lá. E o que mais me impressiona é que ele nasce já dando uma lição para todos nós. Os conceitos de riqueza, de soberania, de reino, de poderes, não são nada daqueles que nós construímos em nossas mentes. Mas a glória será sempre de Deus. Sabe, meus amados irmãos, Ele deu a sua própria vida em favor dos seus amigos. E consigo, esse garoto trouxe o amor com o qual o Senhor nos amou. Amou a mim e amou a você. João diz que esse amor de Deus é tão grande, imensurável, que não há vocábulos, não há vernáculo em qualquer língua, nos 193 países do mundo, que consigam descrever a grandeza desse amor. Por isso que eu digo que graça é amor. Amor de Deus por nós.
E Ele deu um amor que se doa, um amor que chega. Eu também disse que graça, além de ser amor, graça também é perdão. Lembram dos povos indígenas dos Andes peruanos? Do festival que eu falei? Mesmo sem eles saberem exatamente o nascimento de Cristo, porque essa tradição, ela é remota, eles já celebravam o perdão, do modo deles, da maneira deles. Mas como diz aquela bela frase de Francisco de Assis, é perdoando que se é perdoado. Meus queridos irmãos, Jesus também disse isso na parábola do credor incompassivo. O Natal revelou a graça de Deus pelo perdão. O perdão do Pai. A gente ouve muito aí, às vezes, a gente acha até bonito aqueles filmes que tem nos TikToks, no Instagram, que Jesus chegou para o diabo e pagou ao diabo o preço para nos libertar. Jesus não deve nada ao diabo. O diabo é um fracassado, derrotado, perdido, sem vergonha. Nós devemos a Deus, e devemos caro. O que Deus fez simplesmente foi dizer: eu enviei Jesus no Natal, para que pela vida dele vocês tivessem vida, para que no sacrifício deles se manifestasse a graça do perdão para vocês. E todo aquele que confessa Jesus, ele tem os seus pecados perdoados. É o perdão do Pai. É simplesmente o Pai olha para a nossa conta diante dele e diz assim: não há mais nada que se deva aqui. O sangue de Jesus perdoou os teus pecados. E sabe, meus irmãos, a verdade escrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, o versículo 19, dessa tradução, diz assim: agora mudem de ideia. Mudem de ideia, mas mudem também de atitude para com Deus. De que maneira? Voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês. E é somente pela graça de Deus que somos livres da condenação do pecado. Porque estando em Cristo, não há condenação para aqueles que acreditam e têm a sua fé depositada no Cristo. Eu também falei que além da graça ser amor e ser perdão, a graça também é reconciliação. Se entendermos bem o amor de Deus e o seu perdão, não vai ficar difícil nós sabermos o valor da reconciliação. Os indígenas peruanos, eu volto outra vez a falar neles. Após o combate de 3 minutos, dentre socos e pontapés, com aquele objetivo de resolver os conflitos, a tradição diz que os adversários vão lá, se abraçam e selam a paz para o próximo ano. O que Jesus fez foi isso. Ele nos amou, perdoou os nossos pecados e nos tomou pela mão e chegou conosco diante de Deus e abriu o caminho para que eu e você pudéssemos abraçar e ser abraçados por Deus. Isso é reconciliação. Não existe mais barreiras. Essa graça da reconciliação em Deus faz todo sentido. E é o que Paulo escreveu aos Coríntios. Lá na segunda carta, no capítulo 5, ele diz assim: assim, que se alguém está em Cristo,
O que é? Nova criatura é. Nova criatura é. E o que aconteceram com as velhas coisas? As velhas coisas já passaram. E o que existe nesse tempo? Tudo se fez novo. É a graça da reconciliação. E o texto continua e diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, aleluia, por meio de Jesus Cristo. Mas Ele não só nos reconciliou, meus amados irmãos, Ele também nos presenteou com o ministério da reconciliação. Sabe o que é isso? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em cada um de nós, que fomos reconciliados com Ele, a palavra da reconciliação, de sorte que agora nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E hoje eu quero fazer um apelo da parte de Cristo: reconciliem-se com Deus, venham para Deus. Que neste Natal plantemos mais amor, plantemos mais perdão e reconciliação, que busquemos mais a Deus, espelhemos Jesus. O Natal traz a nós a mais bela de todas as mensagens. Sabe qual é? Deus ama você. Deus ama você. Deus perdoa os seus pecados e deseja abraçá-lo reconciliadamente. E isso só é possível por esse favor que a gente não merece. Deus não tinha por que abrir essa porta para nós, se não fosse o seu amor. Mas Ele nos amou com um amor tão grande, que abriu essa porta, porta da graça, e enviou Cristo ao mundo para viver entre nós e manifestar esse mistério do Pai, a sua graça. Meus queridos, esse é o Natal da graça divina. Esse é o Natal de Deus. Esse é o Natal que precisa brilhar no seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Hoje é o Natal. Cada sentimento
Eita, que já é Natal. Que bênção que é Natal. E agora, qual é a resposta que você vai dar ao aniversariante da noite? Qual é a resposta que você vai dar ao convite de Jesus quando diz, venha para mim? Qual é a resposta que você vai dar para os pais de Jesus quando procuravam lá em Belém um lugar onde ele pudesse nascer? Todos disseram, não há lugar para ele em Belém. Mas Jesus nasceu numa manjedoura, num lugar simples, desprovido de qualquer beleza ou riqueza. Mal cheiroso, certamente. Mas ele veio. O plano e o projeto de Deus para salvar a humanidade e enviar o seu único filho aconteceu. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus quer dar paz ao seu coração. Deus quer reconciliar você a Ele. Deus quer manifestar a sua graça para você. Mas você precisa dar uma resposta para Deus. E a resposta que você pode dar para Deus essa noite é entregar a sua vida para Ele. Então, não resista a essa graça divina. Venha para Jesus. Entregue sua vida para Ele. E estava tudo planejado sem que uma só coisa existisse. A menor partícula microscópica, ultra invisível, nem existia. Mas Deus já havia traçado um plano para salvar a sua vida. A minha também, a nossa vida. Jamais você foi, é ou será amado por alguém como Deus ama você. Eu disse isso aqui. Então digamos a Ele, Tu és santo. Santo, santo, santo é o Senhor. É o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Então vem para Ele. Vem para Ele essa noite. Entrega a tua vida para Jesus, meu amado. Entrega a tua vida para o aniversariante do dia. Jesus quer morar na sua vida, no seu coração. Jesus quer mudar a sorte da sua existência. Mas para isso, você precisa responder à graça de Deus que te alcance. Nessa noite, você não saia daqui sem tomar a mais importante de todas as decisões, que é a de seguir a Cristo. Agora, eu te convido a vir com a gente e louvar. Louve e adore o Senhor. Louve o seu nome para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que derramou a sua graça e o seu amor sobre nós. E se você quiser nessa noite, se você puder, se coloque de pé e venha, louve, adore e exalte ao nosso Deus. Aleluia! Santo,
coisa.